Alô pessoal, tudo bem? A partir desse momento nós vamos iniciar todo o processo estatístico, os métodos estatísticos para a gente examinar o erro de um determinado método. Vamos começar pelos fundamentos do erro do método. A primeira pergunta que a gente deve fazer é o que é o erro do método e qual a importância do erro do método. Bem, o erro do método nada mais é do que uma análise de mensuração de quanto de erro existe no instrumento que você está utilizando para fazer a sua análise. Todo instrumento ele tem algum erro, né? E é preciso a gente entender qual é esse erro, qual é a precisão, qual é a replicabilidade da medida que você está examinando. E nós também devemos reportar esse erro no nosso estudo, porque é fundamental que os outros pesquisadores conheçam. Se você tem, por exemplo, uma diferença entre dois grupos, entre dois tratamentos, qual é o nível de erro que você observou quando você fez essa mensuração dessa diferença. Então, por isso que a análise do erro ela é fundamental e ela deve ser reportada de forma transparente no estudo que você está realizando. Nós já havíamos conversado que existem diversos motivos para você fazer uma análise estatística, desde comparação de grupo, né? Nós já vimos os testes de comparação de grupo, relação com o tempo, né? As análises de sobrevivência, e também as associações de variáveis, que são as análises de correlação e regressão. Nesse momento, nós vamos trabalhar a análise de erro do método, e é fundamental que você entenda um pouquinho sobre dois vídeos que nós já colocamos, já depositamos. O primeiro vídeo é sobre análise de correlação. Então, se você não está lembrado exatamente como funciona a análise de correlação, retorne ao vídeo e reveja. E o segundo vídeo é sobre os testes de comparação, no caso, principalmente a análise do teste T. Tá? Então, isso é fundamental porque compreende os métodos de análise de erro. Então, na verdade, a análise de erro do método, você está querendo testar um método. Você pode fazer isso comparando dois métodos. Veja que esse foi um estudo que nós fizemos mensurações do tamanho dos dentes através de modelos, que são o nosso padrão ouro, e tentamos replicar a partir de fotografias desse arco dentário, do mesmo arco dentário. Observe que isso pode ser feito dessa forma, eu poderia comparar com medidas tomadas em scanner, né? Esse é um dos objetivos da análise, quando você está propondo um novo método. O outro objetivo é quando você quer simplesmente testar se a sua medida, o quão precisa, o quão replicável ela é. Você toma uma medida no modelo agora e daqui a algum tempo você retorna a mesma medida para saber qual é o seu nível de erro quando você repete essa medida, né? Então, nós podemos ter análise de erro do método quando eu vou propor um novo método, ou seja, uma análise de erro entre métodos, e eu posso fazer uma análise de erro dentro do método, intramétodo, apenas para checar a replicabilidade de medidas ou mesmo a replicabilidade do próprio método. Nesse caso, eu teria que replicar todo o processo de obtenção do modelo e até das mensurações. Então, nós vamos precisar, para entender o erro do método, rever conceitos de correlação, rever conceito de desvio padrão, né? Desvio padrão no caso aqui da diferença, do que é a confiabilidade e do que é a validade. Vamos ver um a um desses fundamentos. Então, nós temos aqui primeiro a correlação, nada mais é do que eu quero examinar se existe uma relação entre, por exemplo, o tamanho dos dentes anteriores com os dentes que ainda vão irromper. E eu posso fazer essa correlação quando eu estou examinando duas variáveis diferentes, por exemplo, o tamanho dos incisivos inferiores, e eu quero, através dessa medida, predizer o tamanho de caninos e premolares. Eu estou fazendo uma correlação interclasse. Nós já vimos isso no nosso vídeo de correlação, quando nós falamos, por exemplo, da correlação de Pearson, né? Então, eu quero saber se uma medida, será que quanto maior o tamanho dos dentes anteriores, maior o tamanho desses dentes que ainda estão por irromper, o tamanho dos caninos e premolares. Então, quando eu faço uma correlação de duas classes de variáveis, porque são duas variáveis obtidas do mesmo indivíduo, mas são variáveis diferentes. Então, aí nós estamos falando de correlação interclasse. A correlação intraclasse é como se eu estivesse medindo o tamanho dos incisivos e agora eu quero replicar de novo, ou por um outro método,
ou dentro do próprio método, né, de novo as medidas dos incisivos, ou seja, eu tenho a medida do mesmo objeto tomado duas vezes em tempos diferentes, portanto, isso é que é definido como correlação intraclasse, porque é a mesma classe de variável. Um outro conceito que nós devemos ter em mente é o conceito do desvio padrão. Mas assim como lá no teste T pareado é o desvio padrão da diferença das medidas, tá? Então, lembrando que o desvio padrão é o desvio médio das medidas em relação a uma média, né? Então, é o quanto esses pontos estão distantes um do outro. Então, o desvio padrão da diferença nada mais é do que isso. O que seria o desvio padrão da diferença? Então, eu estou tomando uma medida aqui, vamos supor que o perímetro cefálico de 5 indivíduos, eu tomei essas medidas, a média foi igual a 23 e o desvio padrão foi igual a 1,4, significa que em média eu tenho 23 milímetros, que seja, né, com desvio padrão em torno de 1,41, e eu vou repetir essa mesma medida, essa mesma variável, no mesmo indivíduo, após algum tempo, né? Vamos supor que o indivíduo não cresça nem diminua. Então, quando eu faço essa avaliação, vejo que a média dá exatamente a mesma e o desvio padrão foi um pouco menor, 0,70. Né? Bem, será que eu posso dizer que porque as médias são iguais, que a medida se repete? Né? Vejam que não, olha aqui, nesse primeiro momento a medida foi 22 e aqui 23, portanto, eu tenho uma diferença de uma unidade positiva. Aqui era 24, foi 25, né? 24 menos 25 menos 1. Então, vocês vejam que há alguma diferença quando eu faço a medida. Então, dessa forma, eu não sou totalmente preciso quando eu faço a medida. Eu tenho uma margem de erro. E vejo que, embora a diferença das médias seja zero, o meu desvio padrão dessa diferença foi igual a 1. Então, eu admito que quando eu realizo essa medida, eu erre em torno de 1 milímetro. Por que isso é importante? Porque é claro que utilizando esse método, eu não posso, encontrando uma diferença significativa de 1 milímetro, eu não posso admitir que essa diferença seja clinicamente importante, porque 1 milímetro é a minha margem do erro do método que eu estou mensurando. Algumas pessoas avaliam também a correlação entre essas medidas, né? Se eu medir se existe correlação entre essas duas medidas, vejam que há. A gente percebe que quando essa medida aumenta aqui, ela também aumenta aqui, né? E quando ela diminui aqui, ela também diminui. Ou seja, eu consigo entender isso. Então, não é porque eu tenho uma correlação e não é porque eu tenho uma igualdade das médias que as medidas são exatamente idênticas. Eu preciso entender isso para entender um próximo conceito. Vamos entender, então, o conceito de confiabilidade e de validade, né? Então, aqui eu tenho dois métodos e eu vou medir os mesmos dentes nesses dois métodos, supondo que seja o mesmo paciente, aqui no caso não são. Então, eu medi o tamanho desse dente na fotografia, no método fotográfico deu 10 milímetros, e aqui no modelo também deu 10 milímetros. Quando eu for medir esse dente, esse segundo dente aqui, ele dá uma medida menor que 10, esse aqui também dá menor que 10. Quando eu vou medir esse dente, esse aqui dá menor que a medida anterior e essa aqui também. De forma que, quando a medida aumenta em um método, ela também, a mesma medida também aumenta no outro método, na comparação entre os dentes, eu estou falando. Isso é confiabilidade, quando eu estou tomando a medida entre dois métodos e quando a medida aumenta no método, ela também aumenta no outro método. A validade é definida pela medida exata, ou seja, se eu medir aqui 10 milímetros, e aqui eu também tenho 10 milímetros, ou algo muito próximo dele. Se aqui eu medir 8 milímetros, aqui também eu vou ter 8 milímetros, ou algo muito próximo dele. E assim sucessivamente. Então, vejam, nem sempre um método que tenha confiabilidade, ele é medido pela mesma medida do outro método. Ou seja, a medida expressa no outro método é exatamente a mesma do método padrão ouro. Né? Na validade, não. A medida expressa é exatamente a mesma. E não é porque o método não tem validade que ele deve ser descartado. Vamos examinar isso nos próximos vídeos, quando a gente falar sobre a correlação intraclasse e a diferença de médias.
Então, eu gostaria de deixar aqui minha mensagem final, lembrando dos fundamentos de erro de método, que a gente precisa entender que não é porque a diferença de média entre duas medidas é zero, ou seja, eu tenho exatamente a mesma média quando eu uso diferentes métodos, que esses métodos, na análise individual, ele é idêntico, né? Ou seja, que ele tem uma precisão muito grande. Não é exatamente isso que nós mostramos naquela questão da medida do perímetro cefálico. E outro aspecto é porque não é que o método tem alta correlação com outro método, que também nós temos essa medida de forma válida, ou seja, a medida que eu tomo em um método é exatamente a mesma da outra. Nós vamos poder avançar nesse conhecimento quando a gente falar sobre, principalmente quando a gente discutir sobre correlação intraclasse e outros métodos para avaliar erro de método, no caso o teste T pareado.